Dia 28 de outubro de 2022, meu filho mais velho, Samuel Yawane, completa 30 anos. Aí escrevi este artigo que é com o título Quando o filho chega à plena maturidade. Um artigo que você vai encontrar lá no meu site abarcapsicólogo.com.br e que embasa esse vídeo. Neste vídeo, então, eu, a partir da experiência de ter um filho chegando aos 30 anos, eu vou trabalhar esse tema da importância de se chegar aos 30 anos. E eu começo já trabalhando essa dinâmica de que, como pai, dá aquela sensação, ufa, chegou, diante de um cenário que muitos filhos morrem de forma prematura, não chega aos 30, e cada vez mais a gente vê a humanidade perdendo jovens na questão de uma sociedade insegura pela violência, das catástrofes naturais, da natureza, pelo mundo todo e pelas questões políticas, geográficas no planeta e principalmente no Brasil. Então, você ter um filho que chega aos 30 anos, gente, é uma glória. Agora, passa a ser uma glória, uma felicidade, quando você entende a importância de se ter um filho chegando aos 30 e poder celebrar com ele a plena maturidade. Porque, ao contrário, muitos pais ficam tristes de saber que o filho chega aos 30 na plena maturidade. Então, nós vamos conversar aqui o porquê da importância de celebrarmos o filho quando chega na plena maturidade, quando faz os 30 anos. E toda a simbologia e o significado dos 30 anos na vida humana. Dentro do que se espera na psicologia, na biologia, no desenvolvimento humano, chegar aos 30 é de fato a idade da plena maturidade e da vida adulta plena. Tanto é que para a Organização Mundial de Saúde, o sujeito vai conseguir sair da juventude após os 29 anos. Entrou aos 30 é o adulto pleno. Isso é lógico que está correlacionado com uma demanda judaico-cristã da nossa sociedade ocidental, principalmente no Brasil. Porque essa ideia dos 30 vem um pouco carregada na analogia que a gente vê na descrição do Evangelho de Jesus Cristo, e na qual quase 80% ou quase 90% da população é adepta do cristianismo, de uma forma ou de outra. Por que Jesus Cristo começa a pregar aos 30? Porque dentro daquela comunidade judaica a qual ele pertencia, é após os 30 que o cidadão pode dizer por conta própria, falar por conta própria, assumir o seu papel social como cidadão e a sua autonomia. Por isso que Jesus começa a narrativa da vida pública a partir dos 30, que aí vai durar até os 33, quando ele é crucificado, quando ele é morto. E antes disso, na narrativa dos evangélicos, lá em São Lucas, só vai aparecer a descrição dos 12 anos, porque também na tradição judaico-cristã, os 12 representam o fim da vida infantil e a entrada na adolescência, que é lá quando São Lucas descreve Jesus no templo com seus pais. Então essa simbologia dos 30 já vem de uma tradição judaico-cristã, que vem do judaísmo, depois o cristianismo herda esta tradição. E quase que todas as questões jurídicas, sociais permeiam por aí. Então, quando meu filho vai fazer e faz no dia 28 de outubro de 2022, 30 anos, ele já é um adulto pleno e passou por várias etapas. Primeira infância, segunda infância, pré-adolescência, adolescência, juventude, vida adulta, velhice e morte um dia lá na frente, sabendo que a média de vida do ser humano no Brasil é para homens 74 anos, para mulheres 78 anos. Então, 30 anos é um marco de passagem, onde plenamente você pode dizer que a pessoa chegou ao seu desenvolvimento biopsicossocial e espiritual de forma plena. Agora ele é ele por ele mesmo. Desta forma,
quando um pai, uma mãe, os pais entendem isso, é uma alegria de ver o filho galgar os 30, porém, se entende que esta evolução do sujeito que chega com a sua opinião própria, com a sua identidade própria. E muitas vezes vai se esbarrar na diferença de formação que os pais deram para o filho, aquela expectativa que a gente cria do que a gente quer para o filho, do que a gente espera para o filho. Muitas vezes o filho toma um outro caminho. Na condução também de valores e de espiritualidade, muitas vezes os pais têm uma prática religiosa, uma forma de ver o mundo na área espiritual, e o filho parte para uma outra escolha. Até na condução de gênero, né, na sua escolha de gênero, muitas vezes os pais têm uma expectativa e o filho parte para uma outra escolha, uma outra condução. Então, quando o pai e a mãe, os pais entendem que nesta idade o sujeito se torna adulto e ele vive a vida a partir dele, é uma felicidade enorme. Mas se o pai, a mãe educa filho envolto de si, para que nunca saia debaixo da saia do pai e da mãe, debaixo ali daquela proteção familiar, aí os 30 anos, principalmente quando o jovem já tem a sua autonomia, a sua posição definida, começa a criar um problema aos pais, que aí vão sentir o luto e a perda desse filho. E também, se esse filho não assume essa posição de identidade, assumindo esse papel de adulto e tendo a vida por ele mesmo, com a sua autonomia de ideias e quem sabe até financeira, o que vai acontecer? Esse jovem também vai ficar apegado aos pais, não vai conseguir se libertar. Então, é uma alegria para quem entende esse processo, e é melhor que entenda, porque na evolução de todo o processo humano, os 30 anos tem essa simbologia da libertação. Agora você é você segue o seu caminho. E nesse sentido que os pais têm que se conduzir nessa orientação, de ver os filhos traçando o seu projeto. Eu vejo no meu filho Samuel e a Wani, que hoje ele já é um profissional, é um pai, e tem a sua parceira, ele é casado, quer dizer, tem a vida dele, tem as opiniões. Nós divergimos em algumas opiniões e somos parceiros em outras. Então, nesse sentido, tem uma nova configuração que tem que se estabelecer aos 30 anos de um filho. Qual é a nova concepção? Eu deixo de ser pai, meu filho deixa de ser filho, e nós passamos a ser amigos, parceiros na caminhada. Lógico que nunca vamos deixar de ser pai e filho na relação genética, biológica. Então, uma melhor configuração que eu posso dar para essa situação é exatamente aquela de que pai, amigo, para ser parceiro. Mas isso vai acontecer se eu estiver presente, se o pai e a mãe têm presença neste processo evolutivo. Aí o filho torna-se amigo do pai e vice-versa, parceiros para sempre. E aí se estabelece uma relação com uma nova família. Por exemplo, eu posso colocar o meu filho com a sua família que ele construiu, está construindo, como mais uma família amiga dentro dessa configuração de sociedade que a gente... É muito bom ser amigos de famílias. Ao contrário, os pais que têm essa dificuldade de entender e quer criar o filho na dependência, o filho nunca vai deixar de ser filho. Sempre vai ficar aquele ranço, mesmo que ele queira se libertar, ele fica com aquele sentimento de culpa. E o pai nunca vai deixar de ser pai, quer dizer, vai ficar sempre aquele apego psicoafetivo, que é muito característico da cultura brasileira. Tá joia? Então aqui segue esta condução do tema quando o filho chega à plena maturidade. E eu só quero fechar lamentando que neste ano de 2022, e esse vídeo vai ser visto para outros anos, a gente sabe que um vídeo no YouTube ele vai ficando e as pessoas vão assistindo, mas em plena campanha presidencial em 2022 no Brasil, um dos candidatos preconizando a diminuição da maioridade penal, passando para 16 a 17 anos a responsabilidade de crimes. Sendo que isso está acontecendo, o crime organizado, que é regido por adultos, que criam um álibi para trazer o jovem que não está sob a responsabilidade penal, para que assuma essa condição, para tirar o deles da reta como adultos, para sustentar o crime organizado,
vai passar depois a utilizar jovens de 14, 15 anos. Então essa é uma medida muito desestruturante, principalmente para os pais que educam filhos e são pobres. Vai sobrar para quem essa bomba? O Estado, então, fazendo isso, ele vai tirar a responsabilidade do zelo e do cuidado para que jovens possam ter crescimento até os seus 18 anos, sabendo que, inclusive, a grande responsabilidade jurídica e a grande posicionamento de adultos se dá depois dos 30. Porém, antecipar a responsabilidade penal para 16, 17 anos realmente vai dificultar no aspecto da desproteção à juventude nossa e vai simplesmente fazer com que aumente a superproteção daquelas famílias que têm condições financeiras. E aí então vai ficar aquela amarração que já é tão característica da sociedade brasileira, vai aumentar ainda mais esse superprotecionismo, para que os filhos não venham a ser enquadrados em algum delito penal. Então eu estou colocando isso nesse vídeo porque, ao mesmo tempo que eu celebro a plena maturidade aos 30, tem gente querendo dar responsabilidade penal para garotos de 16 anos. Infelizmente, essa falácia brasileira em nome de uma segurança pública. Enfim, eu fiz esse vídeo para que você possa pensar na seguinte questão: você está conduzindo o processo educacional dos seus filhos para que aos 30 anos eles deixem de ser seu filho e passem a ser parceiros de caminhada? Pense bem nessa reflexão. Qualquer coisa, faz contato comigo para a gente trocar uma ideia. Um abraço!